Sem dúvida, deves conhecer alguém que já teve AVC ou resides com alguém com AVC. Este tema é extremamente importante porque, além de fazer parte das doenças não transmissíveis, é uma emergência médica e uma das principais causas a nível mundial de incapacidade. O AVC, vulgarmente conhecido como trombose, tem fatores de risco que podemos evitar. Fica aí, escute a reportagem a seguir, não saia em nenhum momento porque existe vida depois do AVC. O acidente vascular cerebral, mais conhecido pela sigla AVC, é o entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando paralisia da região afetada. O cérebro é o órgão responsável por todas as nossas atividades e sentimentos, tais como movimentos corporais, memória, emoções, isto é graças à atuação conjunta de diversas regiões do cérebro que somos capazes de andar, falar e refletir. O AVC ocorre quando um vaso estoura ou é bloqueado por um coágulo. Oxigênio e nutrientes são parados, danificando o tecido cerebral. A OMS estima que 2/3 das mortes por acidente vascular no mundo ocorrem em países em vias de desenvolvimento, como é o caso de Moçambique. Os dados mostram ainda que o AVC é responsável por 6,7 bilhões de óbitos em todo o mundo. Desta forma, o AVC torna-se a doença cerebrovascular com maior índice de mortalidade. Fatores como a idade e o gênero podem propiciar a ocorrência de casos de AVC. Quando falamos de causas, temos que pegar os fatores que desencadeiam. Existem alguns fatores que são modificáveis e aqueles que não são modificáveis. Por exemplo, a nossa idade não temos como modificar. E os mais idosos têm maior predisposição a ter o AVC, comparativamente aos mais novos. Por exemplo, o sexo. Em dependência da localização e os estudos feitos, por exemplo, o sexo feminino em algumas regiões pode ser mais prevalente que o sexo masculino, não temos como mudar. Mas o que nós devemos ter muita atenção é o que nós podemos modificar. Por exemplo, as doenças crônicas, a hipertensão arterial, diabetes, os hábitos alcoólicos, o tabagismo, são coisas que nós lidamos todos os dias e nós devemos cuidá-los, ou seja, evitar para que não possamos ter o AVC. Existem 2 tipos de AVC que diferem na origem da diminuição do fluxo sanguíneo para uma determinada região do cérebro. Em relação aos tipos de AVC, nós temos precisamente 2 tipos. Um que é um AVC isquêmico e outro AVC hemorrágico. De uma forma prática, eu uso sempre este exemplo, que eu quero que as pessoas prestem atenção. É o mesmo que uma mangueira. Temos uma mangueira e temos um jardim. Esta mangueira, de forma normal, para as pessoas que sofrem de tensão, a água, nesse caso o sangue no nosso organismo, vai passar em grande velocidade, vai causar lesões a nível do vaso, que essas lesões vão formar coágulo, sem contar com aquela gordura que nós já consumimos. Então, vai criar um bloqueio. Ao bloquear nesta mangueira, que é o vaso sanguíneo, vai criar obstrução. E nesta obstrução, nós vamos ter uma área ou um jardim que não vai ter nutrição. Então, este é um AVC isquêmico. O AVC hemorrágico é por uma outra vertente. Por esta alta pressão que nós temos nesta mangueira, o que vai acontecer? Vai romper. E ao romper, nós vamos ter excesso de água, excesso de sangue em uma determinada área do nosso cérebro. A hipertensão e o alcoolismo são alguns dos fatores que podem causar AVC em qualquer idade. Queria chamar a atenção que a hipertensão só dá sinais quando já criou estragos. Se foi diagnosticado hipertensão, cumpra o tratamento de forma regular. É chato sim, porque é um tratamento que é para toda a vida, mas é melhor prevenir do que remediar. Se tem hábitos alcoólicos, é um momento, consumir o álcool de forma social não é nenhum problema, mas o alcoolismo ou o hábito alcoólico de forma exagerada também cria problemas. Porque o que faz o alcoolismo? Cria lesão a nível dos vasos. E qualquer lesão, mesmo quando nós temos alguma lesão a nível da pele, cria alguns coágulos. São esses coágulos que vão impedir que passe o sangue a nível do cérebro. O mesmo acontece com o tabaco. E as pessoas sedentárias, queria aqui chamar a atenção porque muitos de nós temos a concepção ou esperamos o outro para poder tomar decisão sobre a nossa vida. O que eu me refiro? Temos aumento do peso, temos um sobrepeso. Não precisamos esperar que seja um médico ou um profissional de saúde para nos orientar a praticar atividade física ou reduzir o peso.
Porque se nós já temos o aumento da gordura externa, imagina a interna. O mesmo eu digo, por ser magro não significa que não possa ter o AVC. O simples fato, o problema de uma pessoa com baixo peso, entre aspas, é que consome o que quer, porque não engorda, mas vai acumulando a gordura a nível dos seus vasos e pode ter o AVC. Ou seja, não espere orientação médica para praticar atividade física. Comece hoje a fazer atividade física, comece hoje também a regular a sua alimentação, o que come. Evitar as frituras que contenham muito o óleo, evitar o consumo do álcool de forma exagerada. Se tem um hábito tabágico, procurar ajuda para poder parar de fumar. Existem 3 sinais que indicam que uma pessoa corre risco de desencadear um AVC. É importante conhecê-los para providenciar socorro atempado aos primeiros sinais. Nós usamos uma sigla que são 3 Fs. O primeiro, ter atenção na face desta pessoa, porque tem desvio da comissura labial, ou seja, o canto da boca desviada para um dos lados. Segundo, tem alteração da fala. Alguém que normalmente conseguia falar, de repente fala algo que não é compreensivo, ou com uma voz meio baixa, altera completamente aquilo que é a fala normal. E o terceiro é diminuição de força em algum membro, seja o membro superior, seja o membro inferior. Alguém que normalmente conseguia andar ou pegar algum objeto e de repente já não consegue. Então, estes são os principais sinais, mas tudo vai em dependência da localização que for afeto ou se tiver essa interrupção ou o rompimento deste vaso. Tendo algum familiar com estas características que me referi, que é o AVC, suspeita do AVC, o ideal é procurar ajuda de forma imediata, porque o tempo é ouro. Imaginem que em 5 minutos é suficiente para criar um dano irreversível ao nosso cérebro. Então, se nós encontramos algum familiar, seja algum amigo com este problema, encaminhe logo a alguma unidade sanitária. Daquilo que são complicações, as sequelas do AVC, primeiro vai em dependência da área. Por exemplo, se afeta uma área que é responsável pela fala, a pessoa vai ter dificuldades ou em falar ou em compreender o que o outro está a falar. Alguns podem também apresentar alteração na escrita, alteração na leitura. Se afetar uma outra área que é responsável pela mobilidade e tiver um dano que seja extenso, pode ter como sequela, independentemente de realizar fisioterapia, não conseguir mobilizar aquele determinado membro. Se afetar na região posterior, o local responsável pela coordenação de movimentos, a pessoa pode ter dificuldade em coordenar os seus movimentos. Notamos que algumas pessoas podem ter como sequela algum tremor, alguma dificuldade em caminhar, iniciar a marcha, porque estão meio trêmulos, alguns até dizem como se fosse uma marcha cambaleante. Então, tudo vai em dependência da estrutura a nível do cérebro que for acometida. Uma outra complicação importante é que por causa deste dano que causa a nível do cérebro, pode culminar com epilepsia. Então, um paciente com AVC, alguns podem não ter a epilepsia, mas a maior parte deles acabam tendo esta complicação cedo ou tarde. Uma coisa que gostaria que cada um percebesse é que existe vida depois do AVC. Ou seja, muitos de nós cometemos o erro de não poder ajudar este familiar e colocando ele como incapacitado. Primeiro, os pacientes com AVC só pelo dano a nível do cérebro, ele já corre o risco de ter algumas doenças, como por exemplo a depressão, a ansiedade, ter alteração de comportamento, ficarem muito agressivos. Então precisa de acompanhamento, tanto em psicólogos, alguns em psiquiatria, fazer as consultas regulares e também dentro de casa poder ajudar. Aos poucos, por exemplo, se não conseguia ficar em pé, já consegue ficar em pé, tem que premiar a este familiar, seja tio, seja nosso pai, dizer, olha, parabéns, vamos continuar. Se tem dificuldade em falar, não é simplesmente não fala, não. Continue a conversar, que é para estimular também a fala. Porque estas pessoas, além desta depressão que podem ter pelo AVC, podem ter depressão por maus cuidados, péssima atenção que nós vamos ter com eles. E muitos acabamos retendo os pacientes dentro de casa.
não pode sair porque senão vai acontecer isto, porque está impossibilitado. Não, coloque no jardim, coloque alguns até a cuidarem das suas plantas, coloque a fazer alguma coisa, ou seja, ter alguma ocupação que lhe distraia e lhes possibilite também de se tornarem hiperativos. Deixo-vos agora histórias reais, são 3 histórias que marcaram-me. A primeira, uma senhora que viu-se em coma por causa do AVC e quando ela recupera completamente viu-se separada, porque o seu marido não estava preparado para poder lidar com a sua incapacidade. Uma das coisas que me disse: doutora, eu pensei que, ou talvez ele chegou a pensar que eu não fosse sair daquela. E ele agora está casado e abandonou-me. A segunda história é de um senhor que também viu-se em coma. Quando se recupera, vai a casa, meses depois, viu-se separado, porque a esposa, além da incapacidade, não conseguiu gerir a disfunção erétil que apresentava como consequência do AVC. E a terceira é extremamente importante, porque existem muitas pessoas que depois do AVC vêm-se abandonados e rejeitados pela sua incapacidade. Depois do AVC, a vida continua. Apesar da incapacidade, existem várias formas de nós nos adaptarmos. E eles não caminham sozinhos, caminham com diversas pessoas. As pessoas que estão ao seu redor são extremamente importantes na sua recuperação. Ele não consegue andar, temos a medicina física e reabilitação, ficou com alguma sequela, vamos ajudá-lo a recuperar a sua vida anterior. Não consegue falar, vamos ajudá-lo a adaptar-se com aquela sequela que tem. Isto não é somente para a pessoa que tem AVC poder superar. Devemos superar em conjunto. Assim como no hospital, quando nós encaramos alguém com AVC, realizamos um estudo multidisciplinar, ou seja, entre a cardiologia, a neurologia, medicina interna, reumatologia, independência dos casos, até alguns casos que são graves, a medicina intensiva, ou seja, a unidade de cuidados intensivos. E na fase de recuperação tem a medicina física e reabilitação e a terapia ocupacional e ainda por cima a psicologia, porque uma das grandes sequelas, independentemente da área que for a afecção do AVC, estes acabam tendo depressão e nós ignoramos este sinal de depressão. Imaginemos que apesar de ter esta depressão como consequência do AVC, nós desprezamos esta pessoa. Como é que gostarias que essa pessoa se sentisse? Como é que você se sentiria estando no lugar desta pessoa neste exato momento? Depois do AVC, a vida continua. Precisamos ser humildes, suficientes, responsáveis e com vontade de ajudar e superar esta situação. E sempre que possível, pedir ajuda. Nos sinais cardeais importantes para o AVC, procurar sempre ajuda, porque esta é uma emergência médica e não podemos levar como uma brincadeira. Podemos ajudar se nós procurarmos ajuda de forma imediata. Só para terminar, nenhum de nós, em nenhum momento da vida, não estamos preparados para de repente parar de andar, de repente parar de falar, de repente não conseguir compreender o que os outros falam e sermos chamados de louco, porque muitos são chamados de louco, mas tudo depende da área da afeição. Existe uma área da afeição em que conseguimos falar, mas altera a nossa percepção, a capacidade de nós compreendermos o que o outro nos faz. Então, o que está a acontecer agora com uma determinada pessoa pode acontecer conosco. Vamos ser responsáveis, humildes o suficiente para poder ajudar e, acima de tudo, termos empatia, colocar-se no lugar dos outros.